Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica, eu sou o Danilo e pessoal, me desculpa pelo sumiço, eu tô de férias aqui no Brasil agora, passando algumas semanas aqui, e além disso eu fiquei doente mais de uma semana, mas agora eu tenho vários temas que eu gostaria de trazer aqui, que vocês me pediram nos comentários. Nesse vídeo de hoje, então, sem enrolação, gostaria de falar de um tema que você deve ter visto alguma coisa por aí pela internet, já deve ter, se você tem aplicação em qualquer tipo de empresa brasileira ou fora do Brasil, você deve ter sentido também aí, que a gente tá passando por um momento complicado. Inclusive tem muito influenciador, muita gente que está voltada mais para essa parte da economia que tem comentado que provavelmente a gente vai passar por uma das maiores crises aí das últimas décadas. Tem gente comparando inclusive com a crise de 29, então olha a proporção disso. Então não poderia faltar esse vídeo aqui no canal, eu sei que é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, mas nesse vídeo aqui especificamente eu não vou falar tanto assim dos motivos que estão causando essa crise, talvez a gente passe um pouco por eles aí. Eu recomendo que você assista alguns vídeos aí para saber o que está acontecendo, se você não tem ideia ainda. E a gente vai focar muito mais aqui na carreira de tecnologia, como que isso pode ser impactado por uma crise assim, principalmente na área de dados. E aí o que eu vou trazer aqui, 80% é minha opinião, baseado na minha experiência, no que eu tenho visto. A gente teve várias crises aí, várias ondas de crises aí, de demissão e depois contratação de mais gente do que as empresas precisavam. Então o que eu vou trazer aqui é uma perspectiva do lado da empresa e também do profissional. Até mesmo porque eu tô dos dois lados, eu toco uma empresa na Espanha, eu tenho visto os desafios, eu tenho falado com investidores e a gente tem percebido já uma mudança no tom desses investidores, no foco que eles têm, na urgência que eles têm em alguns assuntos. Então vamos lá, se você não for inscrito e esse vídeo for útil para você, se inscreva no canal depois do vídeo e deixa o joinha aí se realmente tiver sido útil. Se não tiver sido útil, não precisa deixar o joinha, até para eu saber que tipo de assunto é útil para vocês. E deixa nos comentários o que você gostaria de ver, se você concorda ou não com o que eu estou trazendo aqui. Então vamos lá, passando rapidamente pelo que está acontecendo no mundo, a gente teve algumas coisas em paralelo acontecendo, é até difícil saber a proporção, qual que é a causa de cada uma dessas quedas que a gente vê nas bolsas em diferentes lugares. Mas vamos lá, as notícias começaram lá com Warren Buffett, você deve conhecer ele, o maior investidor, se não for o maior, um dos maiores investidores do mundo, ele vendendo, liquidando 50% das ações que ele tinha na Apple. Ele sozinho, então, tinha ali aproximadamente 5% da Apple. Olha o valor, é a empresa hoje mais valiosa do mundo, e o cara tinha 5% dela, e ele acabou vendendo ali 50% dessas ações de uma vez, de uma hora para outra, e muita gente ficou assustada, existe um efeito aí manada, e aí depois disso várias pessoas que obviamente seguem o que um cara desse está fazendo, acabaram vendendo várias ações também ao mesmo tempo, e a gente tem um negócio que é chamado Circuit Break, que no Brasil, só para você ter uma ideia, em resumo, quando a bolsa de valores cai ali 10% de uma vez, eles meio que paralisam ali as negociações. Então, eles param por um momento ali para o pessoal meio que dar uma acalmada, porque bolsa de valores está muito relacionada com a emoção das pessoas. Infelizmente, as pessoas tendem a investir na hora errada ali por emoção e vender na hora errada por emoção. Mas enfim, voltando ao ponto, então teve essa venda aí massiva de ações da Apple, que não foi o que causou tudo, mas talvez esteja relacionado com os motivos aí principais. Mas o que eu pude perceber foi o seguinte, o Japão então teve uma queda gigantesca, a Ásia inteira em geral teve uma queda gigantesca ali na Bolsa de Valores, principalmente o Japão. E o que acontece? O Japão é bem conhecido, até mesmo pela estabilidade do país, por ter juros muito baixos. Vou fazer um resumão aqui, porque eu quero entrar no assunto principal do vídeo, que é a área de dados, mas você tem que entender um pouco desse contexto macroeconômico. Então o Japão é conhecido por ter juros muito baixos, o que acontece? Então outros países pegam dinheiro emprestado no Japão, inclusive tem casos que o país pega dinheiro emprestado no Japão e paga juros zero. Então ele não precisa nem pagar juros em cima daquele dinheiro que ele está pegando. Até mesmo por isso que tem tanto dinheiro do Japão espalhado pelo mundo. Então outros países pegam dinheiro do Japão e investem em suas empresas ali. Então com uma queda dessa, o Japão precisa de dinheiro emprestado. Então o que tende a acontecer é esse dinheiro voltar para o Japão, principalmente por ter esse juro mais baixo e o Japão ser um país mais estável. Outros países preferem tirar esse dinheiro que está investido, por exemplo, em países que são menos estáveis, como o Brasil, por exemplo, e investirem no Japão, colocar o dinheiro lá porque você tem uma certeza maior. Certeza não, mas você tem uma segurança maior de ter esse retorno de um país como o Japão. Então o dinheiro que estava fora, espalhado pelo mundo, está voltando para o Japão e isso, obviamente, impacta os outros países e é aí onde que eu quero chegar. Como que isso impacta o Brasil? Ficou claro como é que isso impacta indiretamente o mercado brasileiro? Então, se investidores e muitas startups que a gente fala aqui ainda dependem de investidores, como investidores ou empresas grandes também,
tiram esse dinheiro do Brasil, isso obviamente impacta o mercado, porque a empresa não vai ter dinheiro para contratar da mesma forma que ela tinha antes. Então segura aí esse primeiro ponto. O segundo ponto foi que os Estados Unidos, eles sempre divulgam ali trimestralmente qual que é a taxa de desemprego, qual que é a previsão ali que o país tem de forma geral, número de contratações versus número de demissões e a taxa de desemprego em geral. E foi muito pior do que a gente imaginava, que investidores imaginavam. E isso, obviamente, também impacta, isso cria um caos ali nas bolsas que a gente conhece. Então, a gente sabendo que os Estados Unidos tá passando por um momento complicado na parte de desemprego e a gente está em ano de eleição ainda, tem muita coisa que pode acontecer. Isso desestabiliza os investidores, o pessoal fica com mais medo. Inclusive, se você tem Bitcoin, por exemplo, que não tem nada a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, mas até o Bitcoin cai, até mesmo porque as pessoas que têm dinheiro investido em Bitcoin, por exemplo, elas sabem que é muito menos estável do que outros tipos de aplicações, elas tiram o dinheiro de lá para colocar em outros lugares, em renda fixa e assim vai. Isso acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e com essa notícia dos Estados Unidos, isso aconteceu também. Então as bolsas caíram bastante com esses dois pontos principais. E aí, sabendo disso, a gente tem tanto um impacto mais indireto na contratação, no número de vagas disponíveis que tem para analistas, cientistas de dados, ou qualquer área de tecnologia, ou qualquer área em geral. Tudo isso que eu comentei com você sobre o número de investidores, a quantidade de investimento que a gente tem por país, não só no Brasil, mas a gente falou aqui dos Estados Unidos também, e qualquer outro lugar vai ter um impacto indireto também criado por isso que eu estou falando, tanto da Ásia quanto dos Estados Unidos. Então isso serve também para você que está em Portugal, Europa em geral, isso acontece também. Talvez de uma forma mais indireta ainda, mas também a gente tem um impacto direto causado por esse número de desemprego que foi anunciado pelos Estados Unidos, porque a gente sabe que tem um efeito cascata que vem desde os Estados Unidos e da Ásia também, então a gente tem esse impacto global. Beleza, vamos para a segunda parte do vídeo, porque agora você tem uma ideia geral. Eu não sei o que vai acontecer com o dólar, tem muita gente falando que vai subir bastante, vai chegar a R$6 e tudo, é difícil a gente saber, mas vamos falar um pouco dessa tendência, supondo que a gente vai passar por uma crise agora, o que tende a acontecer na área de dados especificamente. Eu sei que a área de tecnologia ela é bem ampla, até mesmo por isso que eu quero focar na área de dados, porque a gente vai entrar no que um analista, o que o cientista de dados faz no dia a dia, como que essa pessoa ela é útil para a empresa. A gente tem que sempre voltar nesse ponto, porque assim, se achar que um analista de dados, um cientista de dados vai ficar numa empresa porque a empresa precisa preencher ali posições, talvez isso aconteça em pequenos períodos da história que a empresa precisa meio que preencher para mostrar que tem ali cientistas com um nome forte, com, sei lá, um background forte, um mestrado forte. Isso pode até acontecer em alguns momentos para conseguir mais investimento e tal, para ter um nome mais forte, mas isso geralmente não acontece. Então a gente tem que voltar para esse ponto do quão útil o analista ou cientista de dados é para uma empresa. Focando nisso, então, a gente pode separar as empresas aqui em dois grupos principais. A gente tem as empresas maiores, então são empresas, se a gente pensar numa Amazon, por exemplo, numa Google, numa empresa grande que precisa ali no dia a dia lidar com uma quantidade grande de dados, o que tende a acontecer nessas empresas? São dois comportamentos principais que eu tenho visto pelo mercado nesse tempo meu de experiência. O primeiro deles é um foco maior em rentabilidade. Então, assim, em geral, a empresa, se ela estava pensando ali em crescimento a qualquer custo, ela passa a focar mais na parte de rentabilidade. E isso eu vejo como uma grande oportunidade para você que trabalha com dados, porque não existe, na minha opinião, uma área que está tão conectada com essa parte de rentabilidade quanto a área de dados. Por quê? Rentabilidade é basicamente um controle, um equilíbrio entre oferta e demanda. E a área de dados, você profissional que trabalha com dados, você está na posição ideal para controlar essas coisas, porque oferta e demanda são duas partes da equação e ambas estão diretamente conectadas com dados. Então eu citei a Amazon aqui, por exemplo, oferta é a quantidade de oferta que você tem ali, produtos e onde que esses produtos estão, e aí toda essa parte de logística, tudo isso assim para chegar até o cliente final, está dentro de operações, está dentro da área de dados assim diretamente, e a demanda, a quantidade de compradores e tipo de produtos que essas pessoas estão comprando, o comportamento do usuário em geral. Esse equilíbrio, ele está sim muito relacionado com a parte de dados. Então, esse foco da empresa deixa de ser tanto em colocar dinheiro ali a qualquer custo para puxar mais demanda e ter cada vez mais clientes, e eles focam muito mais na parte de rentabilidade, ou seja, como é que eu controlo a oferta de uma forma que eu tenha mais lucro aqui no meu dia a dia. Você consegue compreender essa diferença? Porque isso realmente acontece dentro das empresas. Isso vem desde o CEO de uma empresa, talvez não na Amazon, porque assim, o Jeff Bezos ele não passa tanto tempo ali no dia a dia, mas assim, uma empresa em geral, com um tamanho um pouco menor, você tem um CEO falando para todas as pessoas, ó, nesse quarter o nosso foco vai ser menos de crescimento e mais nessa parte de rentabilidade. E aí,
muitas empresas assim, incluindo a Amazon, utilizam o sistema de OKRs, que eu já falei aqui no canal. Se eu achar o vídeo, eu coloco em algum lugar aqui na descrição. Mas o que acontece então? A empresa passa a focar nessa parte de rentabilidade. O analista de dados, que é esperto, o cientista de dados que é esperto, ele passa a focar naquelas métricas específicas que eu gosto muito, inclusive, porque você pode salvar uma empresa ali de falência, e eles passam a focar naquela parte, tanto de gerar mais lucro, ter mais eficiência operacional e assim vai. A quantidade de potenciais melhorias que você pode trazer para uma empresa assim, utilizando dados no seu dia a dia, é assim, quase que infinita. Você pode sempre otimizar aquela empresa, não importa o quão eficiente ela seja, sempre existe uma forma de você melhorar aquela eficiência operacional, financeira. Então você tem essa primeira mudança de mentalidade dentro da empresa de forma geral, e uma segunda mudança, ela está mais relacionada com o custo em geral da empresa. Então uma empresa como a Amazon, eu estou citando a Amazon como exemplo, mas assim, qualquer empresa que você pensar maior, que tem dinheiro, tem um pouco de caixa ali, ou muito caixa para utilizar no dia a dia. Ou tem muito investidor forte ali colocando dinheiro, pelo menos. Então ela não está tão preocupada assim em sobreviver no curto, médio prazo, em questão de meses. A empresa tem caixa. Empresas assim querem continuar inovando. E uma forma de inovar é você ter ali cientistas de dados, principalmente, focados no que a gente chama de lab, como se fosse um laboratório ali, onde a empresa passa a ter algumas verticais ou uma vertical focada em coisas novas, coisas que vão inovar para aquela empresa naquele mercado específico ou no mercado um pouco diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei na Uber por um bom tempo e o Uber Eats, que você deve conhecer também, ele surgiu como um tipo de laboratório dentro da Uber. Então, o modelo principal da Uber, que é o que a gente chama de ride sharing, é o de chamar pelo aplicativo e fazer as corridas com motorista. O que aconteceu? Em paralelo, a empresa estava com muita grana, muito investidor naquela época, em paralelo, a Uber, assim, arriscou em várias outras coisas. Eles criaram na época Uber Boat, por exemplo, de colocar barco, você chamava barco, chamava helicóptero e tudo mais. Então, até no Brasil, foram testadas ferramentas assim, como uma forma de laboratório, como eu expliquei. E o Uber Eats, ele surgiu como um laboratório, até surgiu como modelo, eu posso até contar num vídeo aqui depois, foi interessante para você, como é que o Uber Eats surgiu utilizando forecasting, era muito mais complexo do que realmente é hoje, mas enfim, depois virou um produto principal e hoje é um produto que funciona por conta própria. Então o que você tem que considerar é que empresas assim têm um tipo de laboratório e elas estão constantemente buscando inovação. Mas pensa comigo, se a empresa está passando por um momento mais complicado nessa parte financeira, ela vai começar a tirar dinheiro dali. Ela vai focar na parte principal, na eficiência que eu comentei com vocês aqui agora, e vai deixar de colocar investimento nessa parte do laboratório. E essa parte do laboratório é justamente onde a gente tem uma grande quantidade, em muitos casos, pelo menos o que eu conhecia aí no mercado, de cientistas de dados que estão se aprofundando em coisas que às vezes não existem no mercado. As pessoas estão inovando ali dentro. Então tem que ser uma pessoa ali com um calibre muito maior, que tem uma experiência muito maior. Como se fosse uma pessoa que saiu do mestrado, tem até uma visão mais acadêmica, está fazendo um estudo ali muito mais longo. Você precisa de uma pessoa mais especializada nesse mercado. Olha só, eu não estou querendo te deixar super preocupado com essa parte, não é nada disso. A gente passa constantemente por oscilações no mercado de forma geral, e o que eu percebo nessas empresas, nas que eu trabalhei, e falando com amigos de fora, e percebendo as tendências mesmo no mercado, é que essa parte de laboratório, que não é o core, não é assim o núcleo, a parte principal da empresa, ela tende a ter uma redução de investimento. E obviamente você vai ter um número reduzido ali de profissionais, tanto de dados quanto de outras partes ali, desenvolvimento de um produto novo, alguma coisa que a empresa queira testar, e um foco maior no que realmente importa para aquela empresa naquele período, que é a parte principal da empresa. Beleza? Ficou claro? Você concorda com o que eu tô falando aqui? Deixa nos comentários, porque é bem importante. Eu gosto muito de ver a opinião de vocês. Vocês comentam muitas coisas, inclusive quando discordam também. Eu acho que isso é bem relevante, é uma conversa mesmo, é difícil a gente saber o que vai acontecer. Isso varia de empresa para empresa. Vamos agora para o segundo grupo de empresas, que são as empresas menores, startups, empresas menores que não tem tanto caixa assim, não tem tanta grana ou investidor ali, e você tirar um pouco ali, você tirar um investidor dessa empresa, como eu comentei, isso tá tendo essa tendência de investidores tirarem dinheiro, por exemplo, do Brasil. Você tira um investidor, pode fazer uma grande diferença na empresa. Para esse tipo de empresa é muito mais difícil a gente prever o que vai acontecer, mas o que eu tenho visto, pela minha experiência também, até mesmo porque eu trabalho nesse tipo de empresa, é um tipo de ambiente que eu gosto. Hoje em dia é o que se encaixa mais no que eu gosto, que eu estou buscando, que eu tenho mais oportunidade de aprender sobre diferentes áreas. E é justamente esse o ponto principal. Se o analista de dados, ele estava ali, ou um cientista de dados, estava ali de forma totalmente funcional naquela empresa, somente trabalhando com aquele ponto específico. Por exemplo, um analista de dados foi contratado para trabalhar com Power BI
naquela empresa que é mais enxuta por natureza, esse profissional pode passar por um problema. Por quê? Porque essa empresa talvez tenha que reduzir o número ali de funcionários. Espero que não passe com você ou com ninguém aqui que esteja assistindo, mas o que tende a acontecer é as empresas, num momento de crise, elas podem reduzir o número de funcionários. E aí o que acontece? Quem que geralmente sobrevive? E aí existem várias variáveis. Tem muita gente que fala que assim, a pessoa que tem um salário mais alto geralmente é a primeira a sair. Nem sempre. E aí o ponto principal, na minha opinião, na minha experiência, a variável principal aqui, e aí eu não vou focar nessa parte do quem indica, porque claro, se o cara é próximo do CEO, ele pode sobreviver, ter uma chance maior de sobreviver, mas o ponto principal aqui é o número de tarefas que você consegue e o número de coisas que você consegue cobrir em geral naquela empresa. Ou seja, se você for uma pessoa mais funcional, você só sabe fazer aquilo, só sabe trabalhar com Power BI, por exemplo, e você está trabalhando com Power BI naquela empresa, sabendo que Power BI é sim uma ferramenta importante, mas talvez tenha um analista de dados que está fazendo ali análises no dia a dia, principalmente focadas em eficiência operacional ou financeira, porque isso também se encaixa nessa empresa, talvez ainda mais, nessa parte que eu comentei sobre empresa maior. Na empresa menor, a pressão é ainda maior, porque essa empresa tem uma pressão ali de curto, médio prazo para entregar essa rentabilidade. Senão o investidor cai fora, e se o investidor cair fora, a empresa precisa, no curto prazo, trazer um resultado financeiro para ela sobreviver. Então pensa só, a empresa está passando por uma pressão ainda maior nisso, e aí você tem um analista de dados que está disposto a fazer um pouco de tudo. E aí talvez esse pouco de tudo vai ser trabalhar uma parte do tempo ali, algumas horas por semana, que seja, com Power BI para dar suporte a outras áreas. E outro analista de dados nessa mesma empresa quer somente focar e se especializar no Power BI. Cara, assim, para pensar qual dos dois que tem uma chance maior de continuar naquela empresa. E isso acontece assim, a liderança da empresa vai discutir isso. Já aconteceu comigo, de eu ter que, e não foi somente uma vez, em crises assim, da empresa chegar em mim e falar o seguinte, ó, a partir de hoje, assim, a gente quer que você cubra essa outra parte, além do seu escopo, você vai cobrir essa outra parte também. Porque infelizmente a gente está reduzindo o número de pessoas, você tem que cobrir essa outra parte. Isso acontece com muita gente. Já passou por isso? Deixa aí nos comentários também, porque é mais comum do que a gente imagina. Então, qual que é a minha dica aqui nesse caso? Se você pretende entrar numa empresa menor, ou já trabalha para uma empresa menor, seja multidisciplinar, seja aberto a trabalhar com várias coisas. Aproveite essa oportunidade de você estar numa empresa menor para ser realmente assim, se sentir como o dono da empresa. E o dono da empresa está disposto a fazer de tudo ali. O dono da empresa, se tiver que aprender a utilizar uma ferramenta nova, vai ser a pessoa que geralmente, se for um bom dono de empresa, vai ser a pessoa que está disposta ali a aprender a ferramenta nova. Se tiver que fazer uma coisa de um escopo diferente, por exemplo, a pessoa está trabalhando com dados, tem um background ali em dados, mas ela tem que aprender sobre marketing ali num dia, ou em vendas, tem que sair vendendo diretamente para o cliente, ela vai ser a pessoa que está disposta a fazer isso. Assim, pessoalmente eu vejo como oportunidade, você ter essa abertura de fazer mais coisas, porque é geralmente como que você aprende também, como que você tem se você pensa em abrir empresa um dia, vai ser uma oportunidade excelente para você para continuar ganhando seu salário, utilizar ali o dinheiro daquela empresa para fazer testes, aprender errando e acertando, e aprender diferentes verticais, aprender um pouco de cada coisa ali da empresa. Então, se você tem essa mentalidade de dono, se você já tem ela, cara, é bem natural que esse processo aí da empresa de reestruturação já te coloque ali numa posição de vantagem comparada com pessoas que estão fechadas e falam o seguinte, não, eu só faço isso, meu trabalho é assim e não estou aberto a fazer outras coisas. E realmente existem pessoas assim no mercado. E aí eu comento bastante aqui como que a área de dados tem mudado, principalmente como que a parte técnica, sabendo que esse lado aí de programação e tudo tem sido substituído de certa forma por inteligência artificial, por ferramentas especializadas nesse tipo de coisa, e como que você pode ser cada vez mais multidisciplinar, mais curioso, curiosa, em entender como é que o negócio realmente funciona e utilizar o seu diferencial, que é o conhecimento em dados e as ferramentas também que você utiliza, para resolver problemas reais daquela empresa. Se você já tem essa mentalidade, vai ser muito natural esse processo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, eu sei que trouxe muita informação em um curto período aqui de tempo. Deixa nos comentários, se ficou alguma dúvida, concorda com esses pontos, discorda, qual que é a sua opinião sobre isso? Acha que a gente deveria já ficar preocupado sobre todo esse tema? Ou não vai acontecer nada, vai ser assim, é mais um alarde aí, mais essa coisa do Warren Buffett que causou toda essa preocupação global, mas vai ser uma coisa rápida. Deixe sua opinião aí, que é bem importante, eu gosto de ver a opinião de vocês e discutir, eu sempre comento, respondo os comentários quando eu posso. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido até aqui. E se você não comprou o livro, vai lá na Amazon, dá uma olhada lá, é um livro mais completo para você que quer entrar na área de dados, principalmente porque eu foco nessa parte do negócio também. E raramente eu vejo esse tipo de conteúdo
principalmente em português, focado aí no mercado brasileiro, mas de forma mais específica, disponível por um investimento tão baixo. Então dá uma olhada aí, dá uma chance de dar uma olhada no livro, dá para você ler inclusive ali a introdução, ver um pouco aí sobre o assunto, pode mudar a sua vida, mudar a sua carreira. Um abraço e até o próximo vídeo.